Eu sou a professora Arlene, estou aqui na UFABC desde 2016. Entrei no programa de Ciências Humanas e Sociais em finalzinho de 2018. Desde então, venho trabalhando no programa. Eu sou graduada em Ciências Sociais com mestrado e doutorado em Sociologia, o que aparentemente é uma formação bem disciplinar. No entanto, eu fui estudar gênero, né? Logo depois do meu doutorado. Antes do doutorado, eu já trabalhava como assistente de pesquisa na Fundação Carlos Chagas, que é uma fundação que tem um departamento de pesquisa que é especializado em educação, mas que também tinha um grupo de gênero que foi muito importante para o desenvolvimento dos estudos de gênero no Brasil, porque coordenou e organizou concursos de dotação de teses e dissertações financiados pela Fundação Ford, que meio que estimulou esse campo no Brasil, né? E aí, trabalhando lá, tive contato com pessoas muito importantes na área de gênero. Não foi por isso, né, na verdade, que eu escolhi a área de gênero. Eu já me interessava por isso que eu procurei trabalhar lá, né? A minha orientadora me indicou para uma entrevista e eu comecei a trabalhar lá. E aí, eu acho que a área de gênero ela é muito interdisciplinar, né? Inclusive agora com essas aproximações com raça, com classe, que já vinham sendo feitas e agora se intensificaram, ela tem uma abordagem muito interdisciplinar, o que faz com que a minha entrada no programa seja muito tranquila. Não me sinto fora da minha área disciplinar, como talvez alguns colegas eu sinto que gostariam de estar num programa mais disciplinar. Eu me sinto bastante à vontade. É curioso porque eu estudo gênero e acabo recebendo, um programa interdisciplinar acaba recebendo não só aquilo que é a sua especialidade. É claro que você pode limitar no processo seletivo o seu interesse, mas eu acabo abrindo, porque eu tenho um interesse bastante amplo em gênero, né? E esses interesses vão se unificando, né? Eu comecei estudando no mestrado, né, os cursos de promotoras legais populares do ponto de vista, né, de uma abordagem a partir dos movimentos sociais, especificamente movimentos de mulheres, movimentos feministas. Então eu tenho um interesse na parte de movimentos sociais, especialmente nesses movimentos. Porque tudo que é da área de gênero acaba tendo uma leitura um pouco específica. Movimentos sociais é uma coisa, movimento de mulheres acaba tendo todo um campo ali específico. Acabou que também eu tive alguma entrada na educação por conta de trabalhar de 2010, mais ou menos, até 2016, na fundação como pesquisadora, embora já tivesse antes como assistente ali de pesquisa auxiliando. Então, eu tive algumas aproximações na área de trabalho da mulher, conciliação, família e trabalho, né, as estratégias que geralmente as mulheres, os homens, a gente já descobriu que não fazem, né, ou fazem muito pouco, estratégias de conciliação entre a família e o trabalho. São as mulheres que conciliam, né, essa é a máxima do campo, porque elas são vistas como maior responsáveis. Então, a Cristina Bruschini, que era uma pesquisadora que auxiliava a princípio, ela tinha muito trabalho nessa direção. Então, acabei também conhecendo muito dessa parte, que é uma parte bastante importante, clássica, dentro de estudos feministas, estudos de mulheres. Também acabei também estudando alguma coisa de políticas públicas, porque dentro dos movimentos a questão da agenda de políticas e das reivindicações de políticas é muito forte. Você estuda movimentos e acaba indo para políticas públicas, ainda mais quando eu entro no curso na graduação de políticas públicas, né? Então acabo também desenvolvendo uma parte aí que estuda essas coisas. E por fim, ultimamente eu tenho me interessado tanto pela questão das maternidades, que dentro dos estudos, digamos, de gênero e com perspectiva feminista, me parece que vem ganhando interesse e eram, de certa forma, negligenciados no passado, por uma série de questões que eu não vou explicar aqui, mas que por eu ter sido mãe tardia e por ser mãe de uma criança autista, né, no espectro autista, eu comecei a me achar que isso era uma coisa que devia ser colocada, né? Porque a feminilidade está intensamente ligada à ideia de nascemos para ser mães, mesmo que a gente não seja mãe, e todas as atribuições em torno disso.
coisa mais marcante que eu acho que marcou a minha carreira como uma forma de a gente, não que tenha sido perfeito, né? A gente sempre tem uma autocrítica, mas em termos de ter passado de uma pesquisadora, sei lá, júnior para uma pesquisadora plena, foi quando eu, ainda na Fundação Carlos Chagas, eu assumi um projeto que era meio pesquisa, mas também era uma espécie de consultoria para o Ministério do Desenvolvimento Agrário para estudar um programa de documentação da trabalhadora rural, que era um projeto nacional. A gente teve 5 equipes, uma em cada região, indo para localidades rurais, fazendo pesquisa de como estava a documentação das pessoas. Tem muito pouca informação sobre isso. Então a ideia era mesmo ir a campo e saber quais os documentos que as pessoas tinham, o que faltava, porque era uma coisa mesmo de saber, era uma espécie de avaliação da política, porque a política, obviamente, era uma política interessantíssima, que é para os rincões do Brasil, criou todo digamos, um know-how de como você leva esse tipo de estrutura para a ruralidade. Então, você vai lá, a documentação no Brasil é toda fragmentada, né? Então, o RG é o Instituto de Documentação Estadual, a carteira de trabalho é o Ministério do Trabalho, o CPF é a Receita Federal, a certidão de nascimento é cartório. Então, cada órgão vai fazendo, eles não se comunicam. Então, eles estabeleceram uma estrutura interministerial para vans e todo um equipamento de fotografia, de computador, de como você vai ofertar internet num lugar que não tem internet, via satélite, como que você chega nos lugares que não tem acesso, via barco, e tentar entender o que estava precisando. Essa política já tinha 10 anos naquele momento, e eles queriam saber se eles continuavam desse jeito, o que eles precisavam enfatizar, né? Então foi uma coisa muito interessante de conhecer o Brasil, né? Apesar da gente, por ter um valor que era grande em termos de pesquisa, mas pequeno para fazer uma pesquisa nacional, a gente aprendeu muito. Eu aprendi a gerenciar a equipe, aprendi a organizar, né, trabalhos assim, em dimensão maior. Acho que foi a coisa mais interessante que eu fiz até hoje. Eu não escolhi muito, me fui escolhida, porque quando eu entrei, generosamente eu tive algumas colegas, mais especificamente a professora Maria Gabriela Marinho, que falou: Arlene, muito gentil, uma das pessoas que mais bem recepciona aqui os professores, e ela disse: olha, por que você tem, né, na época a questão era ter artigos em revista A1, não sei o que, tinha que ter uma produção. Ela falou: você não faz, a gente gostaria de ter você no programa. E aí eu fui, e depois que eu fui perceber que o programa tinha muito a ver mesmo comigo, e aí eu logo virei coordenadora, né? A gente entra na universidade sem saber nada e acaba virando coordenadora. E aí eu fui meio que também vestindo a camisa desse programa, e hoje eu defendo com unhas e dentes. É meio meu programa também. Primeiro que ele olhe no edital o que eu estou estudando. Tem lá no anexo, isso é muito importante, você se encaixar nas temáticas que os docentes, não sou eu, estão trabalhando, porque aí ele vai se interessar pelo seu projeto, né? O professor, ele tem algumas formas de afetar o processo seletivo, mas ele não garante a aprovação de um aluno, né? Ele só pode fazer algumas intervenções, como estar na entrevista, a parte da avaliação do projeto. Eu gosto muito de alunos com garra, sabe? Eu não olho tanto para a formação. Tem que ser formado e tal. Não. Eu acho que tem que ser um aluno com uma aluna, geralmente eu falo aluna porque a maioria das minhas alunas são alunas, por razões meio óbvias, que não deveriam ser óbvias, mas né, as mulheres acabam se interessando mais pela minha temática. Eu acho que tem que ter um interesse genuinamente, tem que ter, não precisa ser militante, mas tem que ter um interesse político na questão. É ilusório achar que você vai estudar de uma forma meramente científica dentro das humanidades. Você vai ter que ser muito rigoroso ou rigorosa em termos de aplicação de método, de questionário, mas a embocadura é saber que já fizemos as críticas todas sobre a objetividade e imparcialidade, né? Trazer essa experiência para o estudo. Então, eu acho que é importante isso. Olhar as temáticas, ter garra, saber que vai ser um trabalho duro, não esperar, é um trabalho autônomo, então é importante saber que eu só posso orientar.
eu não posso fazer o trabalho pela pessoa. Então, ela tem que se aplicar muito se a ideia dela for que ela não tem muita formação acadêmica, né? Às vezes a pessoa faz uma graduação mais profissionalizante, né? Mais aplicada, digamos assim. Ela vai aprender aqui os métodos, mas aí ela vai ter que se aplicar muito mais. Para mim isso não é um problema, mas a pessoa tem que ter consigo essa garra e essa disponibilidade, às vezes, de... muitos dos nossos candidatos são trabalhadores, né? São estudantes trabalhadoras. Então eles têm que saber que eles têm que reservar um tempinho, assim, na madrugada deles, para estudar, né? Não porque eu vou exigir, mas porque a tarefa exige. A pós-graduação é muito gratificante, mas ela também é muito exigente da saúde física e mental dos alunos. A saúde mental tem que estar em dia, sabe? Não, de médico e louco todo mundo tem um pouco, de perto ninguém é normal, não é isso que eu estou falando, né? Estou falando que as pessoas precisam ser certinhas. Eu estou falando que elas precisam ter estrutura. Se elas estiverem numa fase, isso é geral, se elas estiverem numa fase muito difícil e acha que entrar na pós-graduação vai resolver a sua vida, entendeu? E muitas pessoas falam assim, não, quando eu entrar no mestrado, entrar no doutorado, isso vai mudar a minha vida. Não vai, né? As pessoas têm que ter uma certa tranquilidade, mas uma saúde mental mais ou menos estável, porque desestabiliza o trabalho. Você é todo momento testado. Então, eu acho que é importante que as pessoas, se elas estiverem sensíveis demais, vulneráveis demais, eu acho que isso não é bom, a pós-graduação não é bom para elas, sabe?